E seria dogma de fé da Igreja Católica ter que aceitar a existência e atividade do diabo? Não há absolutamente nenhum dogma nem conciliar e nem papal a respeito da atividade do diabo, demônio, etc. E pelo contrário, há vários dogmas de que o milagre e a providência são exclusivamente divinos. Também não há nenhum dogma claramente sobre a existência do diabo. Há quem defenda, porém, que no Concílio Ecumênico Lateranense IV, do ano 1215, citam-se os diabos dentro do texto de uma definição dogmática. O texto conciliar diz: os diabos foram criados por Deus bons por natureza, eles, porém, fizeram-se maus pelo pecado. Mas a definição dogmática do Concílio Ecumênico Lateranense IV não visava a atividade, nem sequer a existência dos diabos, e sim pretendia condenar a teoria de que Deus fosse responsável pela criação de seres maus por natureza, como alguns pretendiam afirmar acerca dos diabos. O objetivo principal era a mensagem: tudo o que Deus criou é bom. Se alguém se torna mau, é tão somente pelo uso indevido de sua liberdade. O texto do Concílio Ecumênico Lateranense IV é praticamente repetição do texto de um concílio provincial. Os concílios provinciais não podem dar definições dogmáticas. Em Braga, no ano de 561, condenou-se a tese maniqueísta e priscilianista de que Deus teria criado um princípio do mal. O principal argumento em que se fundamentam muitos teólogos é de que Cristo, nos Evangelhos e a Bíblia em geral, falam muitas vezes dos demônios. Mas será esta mesma a intenção de Cristo, afirmar a existência do demônio tal como a tradição e o magistério eclesiástico o entendem? A tradição, para ser infalível, dogma, tem que ser clara, universal, entre todos os católicos, igreja, constante e ininterrupta desde as origens do cristianismo. Como porta-vozes e intérpretes autênticos dessa tradição, estão os concílios e o magistério da hierarquia eclesiástica. Para que um concílio seja infalível, deve ser ecumênico, da Igreja Universal com o Papa. Deve pretender definir com toda a sua autoridade recebida de Cristo e diretamente aquela afirmação. O mesmo se dá com a suprema autoridade eclesiástica da Igreja, o Papa, ex-cátedra. O teólogo jesuíta Karl Rahner escreve a respeito do conceito do diabo na Bíblia. Tal doutrina vai penetrando lentamente de fora na religião autenticamente revelada. Por isso, nem tudo quanto afirmam os concílios ou os pronunciamentos da hierarquia da Igreja é infalível. Não há nenhum texto que seja claramente dogma, ou tradição universal, ou doutrina de fé católica, ou firme posição a respeito da existência do diabo ou demônio. Numa analogia moderna e didática, podemos comparar como alguns pais educam seus filhos pequenos a obedecerem incutindo medo do bicho-papão. Ora, é mais correto a criança obedecer por medo de uma figura folclórica? Ou obedecer por amor e confiança aos pais e assim não querer magoá-los? O resultado pode até ser aparentemente igual, a obediência da criança. Mas além de não ser a verdade, isso pode gerar traumas, desequilíbrios psíquicos posteriores. Assim, da mesma forma, também os homens devem seguir a Deus pelo amor, pela confiança e pela fé, e não seguir a Deus pelo medo do diabo. Portanto, não é certo qualificar de herege a quem negar a existência dos demônios. A clássica pergunta: se Deus existe, o diabo também não deveria existir? Considerar necessários dois deuses, o Deus bom e o Deus mau, é negar que Deus seja absoluto e Deus único. Isto é panteísmo e maniqueísmo. É a negação do cristianismo. O Catecismo da Igreja Católica diz no assunto Satanás que existe uma verdadeira aceitação com relação ao demônio e sua ação sobre os homens. O Catecismo da Igreja Católica, aprovado pelo Papa João Paulo II, é de caráter normativo e, como tal, não tem valor dogmático e certamente muita coisa poderá ser modificada. Possessão demoníaca. Grandes teólogos negaram a possibilidade da possessão demoníaca, e o exorcismo não é uma lei disciplinar universal da Igreja. A bula que o proclamou tem apenas um sentido de exortação,
e não o obriga dogmaticamente em termos de fé, nem sequer como ordem disciplinar universal. Ela foi publicada no tempo das bruxarias e das superstições, quando a ciência não tinha condições de interpretar desequilíbrios psicológicos e os atribuía ao diabo. Nunca uma pessoa emocionalmente equilibrada fica possuída pelo demônio, espíritos, entidades, etc. Só os detentores de distúrbios e transtornos, epilépticos e outros doentes psíquicos acreditam estar possuídos. Trata-se sempre de distúrbios psicofisiológicos. Tudo o que na ordem natural tem se atribuído ao demônio, possessões, íncubos ou súcubos, aparições do demônio, casas ou lugares mal assombrados, feitiços, doenças, etc., tem explicação completamente natural. É a ciência e não a Igreja que cabe dizer se um fato pertence ou não aos fenômenos naturais deste mundo. Já a existência, não a atuação, do demônio, no âmbito sobrenatural, é tema exclusivamente teológico. No campo teológico, a ciência não entra. A Bíblia é um livro de doutrina sobrenatural, inobservável. As religiões e os teólogos, como tais, não têm autoridade em ciência. É falta de respeito à Bíblia argumentar com ela na análise de fenômenos observáveis ou deduzíveis do nosso mundo. A Bíblia não corrige nenhum erro científico das diversas épocas em que foi escrita. Usa a cultura ou incultura da época a respeito dos fatos de nosso mundo para ensinar doutrina religiosa, sobrenatural. Ensinar a revelação de Deus.